queridos desbravadores, guardiões da alvorada. O estudo bíblico de hoje é do nosso livrinho O Mistério dos Dois Livros. É da idade de 13 a 15 anos. Por certo, você já ouviu falar da volta de Jesus. E nós vamos abrir o texto que está em Jeremias capítulo 8, verso 7. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época da sua emigração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Perceberam? Os animais conhecem até o que acontece na natureza, mas o homem, ele esquece de que existe um Deus e os sinais que estão acontecendo para a sua volta. Vamos lá para algumas perguntas do nosso estudo. A primeira pergunta está falando no livro de Mateus, capítulo 24, verso de 3 a 14. Nós vamos ler alguns versos deste capítulo. No verso 3, os discípulos perguntaram a Jesus: o que acontecerá dos sinais que haverá no fim do mundo? Jesus disse: não vos assustei. Preparem-se, porque haverá alguns sinais. Ele disse no verso 7 que haveria nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Em outros momentos ele escreve que iriam se multiplicar a iniquidade. Também ele diz que haveriam sinais no céu, das estrelas, da lua, do sol. E quantos sinais haveriam mais? E uma das coisas que mais devemos também estar preparados, que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quantos sinais, não é mesmo? E o que nós estamos vivendo hoje? Não são os sinais do tempo do fim? Jesus está voltando. Nesta primeira pergunta, ele diz: marque verdadeiro ou falso? Fomes e terremotos, lógico, haveria mesmo, verdadeiro. Agora ele diz aqui: a paz estabelecida seria por todas as nações? Falso. A Bíblia diz que quando falar de paz e segurança, haverá uma repentina destruição, tribulações, muitas mortes, terremotos, doenças, tudo são sinais do tempo do fim. Outra, haveria curas milagrosas e o fim das doenças? Falso. Há pestes e falsos profetas? Verdadeiro. Também haveriam guerras e rumores de guerra. Está aqui, verdadeiro. Uma outra coisa que diz aqui, que as pessoas aprenderiam uma mensagem de amor e haver só amor nessa terra? Falso, né? O amor de muitos vão se esfriar neste fim de século, nesse final de mundo. Jesus disse que, se possível, até os escolhidos se perderiam. E se o tempo não se encurtar, até os que estão preparados vão balançar. Sabe, meus queridos, tudo que a Bíblia fala já está acontecendo. Outro aqui, o evangelho seria pregado no mundo inteiro. Verdadeiro. Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado no mundo inteiro. No livro de Atos, na pergunta 2, fala: como será a sua volta? Capítulo 1 de Atos, verso 11. Vamos ler aqui? A Bíblia diz assim, Atos 1, verso 11. E lhes disseram:
Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Vejam, do mesmo modo que Jesus subiu falando com os discípulos, ele vai voltar, vai ficar sobre as nuvens do céu. Na pergunta 3, o que acontecerá de especial nesse momento? Sabemos que Jesus virá visível, todo o olho verá, Apocalipse 1, verso 7. Mas que acontecimento especial? Vamos abrir no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Olha que esperança. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Jesus vai voltar e até mesmo aqueles que morreram, se ele morreu com Jesus no coração, ele estará salvo para a honra e glória de Deus. E na quarta pergunta, por que Jesus parece demorar a cumprir esta promessa? Muitos estão falando, Jesus não vai voltar, porque tanto que falam da volta de Jesus, ele nunca volta. Sabe, meus queridos, olha o que a Bíblia diz. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor Jesus não retarda a sua promessa, como alguns julgam ter nela demorado. Pelo contrário, Jesus é longânimo para convosco, não querendo que nenhuma pessoa pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Como Jesus, ele é um grande Deus de amor, não é mesmo? Jesus, ele quer que você e eu estejamos preparados, porque ele tem muita vontade de voltar. Ele quer que nós nos preparemos para ter uma vida eterna. Finalmente, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 14, podemos dizer assim, olha, se você tem um amiguinho que você goste dele, pense como você vai poder falar para ele de Jesus. Olha o que diz capítulo 3, verso 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Que nossa vida seja uma luz. Se você então tem um amigo para você falar de Jesus, ore por ele e vê como você possa chegar nele para falar da breve volta de Jesus. Por certo, você não quer ir sozinho para os céus. Você quer ir com a sua família, com os amigos. Então, vamos ter essa missão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que nós possamos ficar firmes para a grande volta de Jesus. E se você aceita estas palavras para a sua vida, se você acredita que Jesus vai voltar e você quer se preparar, assine aqui, no final do estudo, tem aqui um item para você assinar como prova de que você ama Jesus e quer aguardar Ele. Fique com Deus, até uma próxima lição.